também eu tô conseguindo falar devagarinho, então eu vou gravar para você a resolução do simulado que você me mandou, tá bom? E aí você vai vendo, vai estudando e leva dúvidas para nossa aula de sexta. Bom, então para começar, a gente tem que relembrar sobre funções e sobre que gráfico que cada função origina. Quando uma função, vou escrever aqui, né, nesse espacinho. Quando uma função é de primeiro grau, então f de x só tem x elevado a 1, x elevado a 1 mais 5, por exemplo, e aí não precisa escrever o 1, né? O desenho que aparece no gráfico é uma reta. Então, toda função de primeiro grau origina uma reta. Seja assim, seja deitada aqui para baixo, né? Seja assim, mas é uma reta só. E o que a gente pode notar nesse gráfico aqui? Que essa função está originando duas retas. Uma que sobe aqui e mais uma que está descendo. Então, são duas funções diferentes? Sim, são duas funções diferentes. Combinadas em uma função só. Outra coisa que pode aparecer é uma função que tenha x ao quadrado. Pode ser x ao quadrado mais x mais 1, pode ser só x ao quadrado. Não pode ser, por exemplo, x mais 1, né? Tem que ter necessariamente o x ao quadrado. E essas funções quadráticas, elas originam parábolas. Parábolas são esses u's, assim. Tanto uma carinha feliz quanto uma carinha triste também pode ser. Se você por acaso encontrar um gráfico com uma parábola assim que sobe e depois outra que desce, por exemplo, assim, é porque são duas funções diferentes. Essa é uma função, essa é outra. Afinal, cada função só origina uma parábola, tá bom? Então, é o que a gente tem que fazer aqui. A gente tem que descobrir quais que são os gráficos dessas funções. Vamos primeiro descobrir dessa primeira linha. Deixa eu pintar ela de azul. Daqui até aqui. E para descobrir, a gente precisa saber qual que é a equação da reta. Como que são as retas? E as equações são assim. Y igual a mx mais n. E pode reparar que não tem nenhum termo em segundo grau aqui, né? M é o coeficiente angular, ou seja, a inclinação da reta. Quanto maior m, mais inclinada a reta tá. Quanto menor, mais perto da horizontal a reta tá. E, além disso, se por acaso a reta tiver, em vez de crescente, né? Todas essas retas são crescentes. Da esquerda para a direita, elas vão ficando maiores, vão atingindo um ponto mais alto. Mas também teria como ser uma reta decrescente. Assim, decresce muito, decresce pouco. Da esquerda para a direita, tá ficando do maior para o menor, né? Por isso é uma reta decrescente e o m é negativo. Então, se o m for positivo, a reta cresce. Se o m for negativo, a reta decresce. E como que eu faço para descobrir o m? Eu tenho que fazer com a seguinte fórmula: delta y dividido por delta x. Então, eu venho aqui na reta e encontro dois pontos.
Eu vou pegar esse ponto aqui, que é o ponto 1, 1. E vou pegar esse ponto aqui, que é o ponto 0, 0. E vou fazer ΔX sobre ΔY. Então, de Y a gente tem 1 e 0. Lembrando que o que fica do lado direito é o Y, né? E o que fica do lado esquerdo é o X. Então, vamos fazer a diferença dos Y. 1 menos 0. 1 menos 0. E agora vamos fazer as diferenças do X. Também é 1 menos 0. Você pode escolher qual ponto você quiser. Se você quiser começar por esse ponto, tudo bem. Aí você faz 0 menos 1 e 0 menos 1, que vai dar a mesma coisa, sabe? Não importa qual y você coloca primeiro. E no final das contas, isso aqui vai dar 1. Então, nosso m é 1. E será que ele tá certo? Bom, ele é positivo, então ele tá virado pro lado certo aqui. E, tá certinho. Então, aqui, já vamos substituir. Meu celular fica virando, viu? Perdão. Aqui, coloca 1x mais n. Mas o que é n? Se o m é a inclinação, que nós chamamos de coeficiente angular, o n é onde que a reta cruza o eixo y. Este é o eixo y. Onde que essa reta cruza o eixo y? No zero, né? No ponto zero aqui. Então, n é zero. Então, deixa eu até apagar ele. Vai ficar aqui y é igual a 1x. Ou seja, y igual a x. Então, deixa eu anotar aqui. Y igual a x. E realmente, os valores de y estão sempre iguais ao de x. 0, 0, 1, 1. O próximo vai ser o ponto 2, 2. Dava para ter olhado e já percebido, mas caso você não tenha certeza, usa a equação da reta. Agora vamos ver a segunda, né? Como que vai ser. Ela tá aqui, né? Vou fazer com a cor vermelha. E ela tá descendo. E vamos escolher... Vamos prolongar aqui, né? Ó, ela sempre anda na diagonal, 2 quadradinhos, e para em um ponto. Então, eu vou fazer ela andar na diagonal mais 2 quadrados e parar aqui no ponto. Que ponto? Ponto 2. Não sei se tá dando para perceber, mas ela sempre anda 2 pro lado e sobe 2. 2 pro lado e sobe 2. Então, aqui vai andar 2 pro lado, subir 2 e parar no número 2. Por que que eu fiz isso? Para poder encontrar qual que é o n, né? Mas vamos encontrar o m primeiro. ΔY sobre ΔX. Vou pegar esse ponto aqui, que é 2 e 0. E esse ponto aqui, que é 1 e 1. Bom, pode começar por qual você quiser. Eu vou começar por aqui. 1 menos 0 é o ΔY, 1 menos 0. E o ΔX é 1 menos 2. 1 menos 2. Se eu comecei com esse, então eu também tenho que começar o x com esse. Por exemplo, como eu comecei escolhendo primeiro esse y e colocando ele em primeiro, eu tenho que pegar esse x e colocar ele em primeiro também, senão não dá certo, tá bom? Mas você pode escolher se você quer que esse seja o primeiro ou o de cima. E aí aqui vai ficar 1 menos 0, 1. 1 menos 2 menos 1 vai ficar menos 1. Então, a equação aqui, y igual a mx mais n, e tá certo, né? Menos 1, afinal a reta tá decrescendo. Bom, e aí a gente tá vendo, chegando mensagem sua aqui,
A gente já viu que o m é menos 1 aqui, né? E o n, como eu estendi a reta aqui, bateu no 2. Então, vou colocar aqui a 2, mais 2. Menos x mais 2. Então, ficou que y igual a menos 1x mais 2. Deixa eu anotar aqui, então. Com a cor vermelha, y é igual a menos x mais 2. Ok, agora que a gente já descobriu, né, quais que são as retas em si e suas respectivas equações, o que está pedindo? Está pedindo o gráfico não de f de x. A gente descobriu 2 f's de x, né? Esse é o primeiro f de x, esse é o segundo f de x. Mas está pedindo o gráfico de f de x ao quadrado. Então, vamos levar ao quadrado, né? Esses f's de x que a gente conseguiu. Então, quando eu elevar isso aqui ao quadrado, aqui. Y é a mesma coisa que f de x, né? Deixa eu pôr aqui. F de x. F de x ao quadrado é igual a... Ai, gente, tá difícil hoje. Pronto. F de x ao quadrado, eu vou colocar o quadrado de um lado e do outro, né? Para elevar ambos os lados ao quadrado. E é isso. Ficou que f de x ao quadrado é igual a x quadrado. E x quadrado é uma parábola. Tá bom. Então, essa é a nossa primeira... Deixa eu anotar aqui em cima. O primeiro é f de x ao quadrado é igual a x quadrado. E f de x ao quadrado a gente pode chamar de g de x, para não ficar muito confuso. Então, g de x, só para dar um novo nome, é igual a x quadrado. E agora vamos ver o próximo, né? Se eu vou elevar de um lado ao quadrado, eu vou elevar do outro também, não esquecendo de pôr parênteses. Menos x mais 2 ao quadrado. A gente só tem que descobrir quanto que é isso, né? Deixa eu fazer aqui. 2 menos x ao quadrado, aquela regrinha, né? A ao quadrado menos 2ab mais b quadrado, que vai ficar 4 menos 2 vezes 2 vezes menos 1. Ah, não precisa do menos 1. É só o b mesmo, x. Mais menos 1 ao quadrado, que é 1. Isso aqui vai dar 4 menos 4x mais 1, que é a mesma coisa que 5 menos 4x, né? Espero que esteja certo. Ah, não. Não, nada a ver. Ai, meu Deus. Isso aqui não é 1. Isso aqui é x quadrado. Então, aqui pronto. X quadrado menos 4x mais 4. Então, vamos anotar. Chamar de h de x, que foi f de x ao quadrado, é igual a... O que era mesmo? X quadrado menos 4x mais 4? Foi isso que deu quando a gente elevou ao quadrado? X quadrado menos 4x mais 4. Exatamente. Deixa eu apagar aqui, então, para não ficar muita coisa. Espero que esteja dando para entender. Então, a parte azul virou a parte azul aqui em cima, x ao quadrado. E a parte vermelha virou essa daqui, né? Essa nova função. E agora o que a gente precisa saber é só como que essas funções se comportam em um gráfico. E como ambas têm x ao quadrado, ambas vão ser parábolas. E a parábola quando
o A, né? A é quem fica junto com o x. Então, por exemplo, se eu tenho escrito 3x², nosso A é o 3. Se eu tenho escrito menos 3x², nosso A é o menos 3. Então, quando o A for positivo, por exemplo, 3x², a parábola vai ser feliz. E quando A for negativo, como por exemplo, menos 3x², a parábola vai ser triste. Assim. Então, vamos ver aqui no primeiro aqui. X² é a mesma coisa que 1 vezes x², né? Como se tivesse um 1 aqui. E é positivo, não tem um positivo. Então, essa parábola, ela é feliz. Então, não pode ser a alternativa A, nem a alternativa B. Porque a primeira função que aparece aqui tem duas funções, né? Essa e essa. A primeira função que aparece aqui é uma carinha triste. Mesma coisa na segunda. A primeira função que aparece aqui é uma carinha triste. A segunda a gente analisa depois. Mas olha só que interessante. A B, A, B, a C e a D. A C e a D possuem uma carinha feliz, indo até o ponto 1. Uma carinha feliz, indo até o ponto 1. Aqui, na verdade, parece que são 3 funções. Tô achando que a D nem faz sentido. Por que que teríamos 3 funções se a gente só tinha 2 inicialmente, né? Mas essa primeira função faz sentido. E vamos ver uma coisinha. Aqui também para no 1, né? Então faz até sentido, ó. Subiu e parou no 1. Subiu e parou no 1. Então, realmente, é a C ou a D. Eu não resolvi antes, não, tá? Eu tô resolvendo aqui enquanto eu faço, porque eu já fiquei muito tempo deitada, né? Enfim. Então, é a C ou a D. Ok. Agora, vamos analisar a segunda? Já a segunda é x² menos 4x mais 4. O A é 1, né? E 1x². E ele é positivo, então também é uma carinha feliz. Então, teria como ser aqui, né? Só que não... A gente já descartou essas. Essa aqui não faz nem sentido. Aqui a gente tem uma carinha feliz, que vai até o 3. E aqui a gente tem uma carinha feliz, que para na metade, e depois vira uma cara triste. E por conta disso, é a alternativa C mesmo. Depois você confere lá pra mim, ver se é isso. Porque você tá entendendo como dividir os desenhos em funções? Dá pra perceber que aqui tem 2 funções, uma azul e uma vermelha? E que elas, por consequência, vão se transformar em outras 2 funções? Na C tem exatamente 2 funções, uma feliz que vem até aqui e uma outra feliz que vem até aqui. Mas, na alternativa D, a gente tem 3 funções, uma que vem até aqui, uma que desce para aqui e uma que sobe. Então, não é a D, tá bom? É a C mesmo, e se você for conferir, até faz sentido, porque a segunda função começa aqui no x igual a 1 e para no x igual a 3. E é exatamente isso. Começa no x igual a 1 e para no x igual a 3. Tá bom? Aí você analisa os x's. Claro, o y não vai ser o mesmo, porque são desenhos completamente diferentes. Mas os x's dá para você ver se tá certinho. É isso. Então, vamos para 82, né? Então, alternativa C, depois você vê se tá certo. Olha, essa parece que vai ser uma bem simples. E ela trata de composição de funções. Então, por exemplo, se eu escrevo uma função x² mais 1, e ela é g,
Se eu te pergunto qual que é o g de 5, o que você faz? Qual é o g de 5? Ah, eu vou substituir x por 5. Pronto, é só isso. Então, vamos começar por dentro, ó. Primeiro, tem aqui assim, h de 0. Tá vendo aqui? Quanto que é h de 0? Bom, se h for 0, que é menor ou igual a 1, então h de x, para quando o x é 0, a gente tem que usar a função aqui de cima, né? Para números de x menores ou iguais a 1. Então, vai ser 2 elevado a x mais 1. H de x igual a 2 elevado a x mais 1. Mas a gente quer h de 0. Então, h de 0 é igual a 2 elevado a 0 mais 1. 2 elevado a 0 mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, que é 2. Então, aqui vai dar 2. Faz sentido que o h de 0 é 2? Então, vamos reescrever. Por enquanto, tá h do h de 2, parece um z, né? De 2, e acabou aqui, que a gente já resolveu esse pedacinho. Então, agora vamos ver quanto que é o h de 2. Bom, 2 agora já muda, né? 2 é um número maior que 1. Então, a gente vai ter que considerar que h de x é essa função aqui de baixo. De acordo com o número de x, muda qual é a função h de x, né? Tá bom. Se x maior que 1, h de x é igual a raiz de x menos 1. E quanto que é h de 2? Bom, h de 2 é 2 menos 1 e a raiz quadrada disso. 2 menos 1 é 1 e a raiz quadrada de 1 é 1. Então, h de 2 é 1. Faz sentido? Então, essa resposta aqui tá dando 1. E agora só falta descobrir, então vou substituir isso por 1 e vai virar h de 1. Quanto que é h de 1? Bom, 1 é menor ou igual a 1? Sim, 1 é igual a 1. Então, vamos usar a função de cima. Então, agora h de x vale 2x mais 1. 2 elevado a x mais 1. E quanto que é h de 1? Bom, é 2 elevado a 1 mais 1. 2 elevado a 2, que é 4. E aí acabou, né? Não tem mais nada pra gente fazer. Então, é a alternativa C, eu acho. E aí a gente vê depois. Vamos para a próxima. Bom, então, 2 anos atrás, certo carro valia 50 mil. E, atualmente, vale 32 mil. Supondo que o valor do carro decresça a uma taxa anual constante, daqui a um ano o valor do carro será igual a... Bom, então, 2 anos atrás, né, ele valia 50 mil. E se ele está decrescendo constantemente, a cada ano ele fica com uma porcentagem menor. Então, por exemplo, se eu tenho uma blusa que vale 50 reais, vamos fingir que ela decresceu de valor, que agora ela só vai valer 80% do valor. Então, eu vou fazer vezes 80%. Ela decresceu 20, mas eu tô ela decresceu 20% e só sobrou 80% de 50. Então, a gente tem uma blusa e agora o valor dela vai decrescer para 80% de 50, que é o valor inicial da blusa. E vai dar alguma coisa, que a gente ainda não sabe. Aí, no ano seguinte, vai acontecer a mesma coisa. Do valor que eu tinha, de novo agora, em vez de valer 100%, ele vai perder, né? Vai desvalorizar e só vai passar a valer 80% do valor inicial. E no ano seguinte, tudo isso vai ser multiplicado por 80 sobre 100 de novo.
Então, não sei se está dando para perceber, mas cada vez que você diminui o valor, você multiplica por uma porcentagem. Então, vamos fazer isso. A gente tinha o carro, que valia 50 mil, aqui, 50 mil, e atualmente vale 32 mil. Isso foi 2 anos atrás. Então, no primeiro ano, ele caiu X sobre 100. A gente não sabe qual é a porcentagem, né? Mas a gente vai descobrir. E depois, ele caiu X sobre 100 de novo. Então, esse é o primeiro ano, esse é o segundo ano. E atualmente, então, tá valendo 32 mil, né? Então, igual, quando decaiu 2 vezes, e o resultado ficou igual a 32 mil. Aí, vamos resolver, então. Eu vou cortar esse zero com esse zero com esse zero, com esse zero com esse zero com esse zero. Que mais que eu posso cortar? O 50, será que 50 com o 100 aqui? Vai ficar 5x² dividido por 1000 igual a 32. Passando 1000 para lá, vai ficar que é igual a 32 mil, né? Deixa eu apagar aqui. E aí a gente só tem que dividir 32 mil por 5. E aí vai dar 6.400. Eu pausei e fui na calculadora, obviamente. Tá fazendo sentido? Eu tô apagando só porque não tem espaço, tá? Mas o ideal seria eu estar escrevendo embaixo. E agora a gente tem que tirar a raiz quadrada de 6.400. Vai dar 80, será? Acho que sim, né? Caraca, isso mesmo. O final é que x igual a 80. Por que eu faço uns chutes que às vezes são a resposta certa, né? Então, é exatamente isso. A cada ano que passa, o carro tá passando a valer 80% do valor que estava valendo no ano anterior. Então, agora já está no 32 mil, né? Supondo que o valor do carro decresça uma taxa anual constante, daqui a um ano, quanto que vai ser o valor do carro? Vai ser 32 mil, que é quanto vale agora, vezes 80%, né? Vai ser 80%, que a gente descobriu o valor de x, 80% de 32 mil. Aí a gente resolve, cancela aqui. Tem que fazer 80 vezes 320, que é a mesma coisa que 8 vezes 3.200, que eu não sei quanto é, peraí. Bom, pra mim deu 25.600. Eu espero que tenha ficado claro. Então, aparentemente, é a alternativa A. Aparentemente, vamos ver. Vamos ver, depois você me fala, tá bom? Nossa, já tô lendo aqui 84, não vou conseguir fazer, tá bom? Já avisando. Porque eu não lembro como que faz multiplicação de matriz de cabeça. É diferente, você não pode multiplicar 1 por 1, tipo assim, A. Deixa eu anotar a matriz aqui. Isso vezes isso de novo. Você não pode só multiplicar 1 por 1 e anotar, depois 2 por 2, depois 0 por 0, depois 1 por 1 e construir uma nova matriz. Tem uma regra que faz um aqui, faz um aqui. Eu não vou arriscar, tá bom? Mas essa aqui eu mando separado depois, não se preocupa. Vamos ver 85. Bom, aí vamos ver 85. Sabendo que k é um número real, considere o sistema linear nas variáveis x e y. Aí x é igual a ky, x mais ky igual a 1 e x mais y igual a k. E aí a gente tem que saber se tem solução para todo k, não tem solução única para nenhum k, não tem solução se k igual a 1, tem infinitas soluções se k é diferente de 1.
Bom, o que eu pensei é em manipular um pouco, né? Esse sistema e tentar descobrir os valores de x e y em função de k. Porque se eu descobrir os valores de x e y em função de k, talvez eu descubra algumas restrições. Então, para isso, eu vou primeiro isolar aqui, né? O x, acho. Fazer que x igual a k menos y. E substituir na primeira. Então, k menos y mais k y igual a 1. Aí, a gente pode colocar o y em evidência, né? Fica aqui y é igual a menos 1 mais k. Isso, ok. Tem uma bugada aqui. Mas o que eu tô fazendo? Eu tô usando o menos y e o ky e colocando eles em evidência. O y, quando eu multiplico por menos 1, vai ser menos y. E quando eu multiplico y por k, vai ser mais ky. E aí volta ao que a gente tinha aqui em cima, né? Espero que tenha dado para entender. Deixa eu voltar aqui. Bom, e aí ainda tem um k aqui na frente, que eu vou passar para o outro lado. Então, tudo isso vai ser igual a 1 menos k. Agora é só isolar o y, né? Fazer aqui. Y é igual a 1 menos k dividido por k menos 1. Que aqui eu só inverti, né? Menos 1 mais k é a mesma coisa que k menos 1. E aí, olha só o que a gente descobriu. K nunca pode ser 1, né? Porque se k for 1, y vai ficar dividindo por 0 aqui embaixo. E não tem problema que ficaria 0 sobre 0. Se k fosse 1, ia ficar 0 sobre 0. Mas é tentador dizer que 0 sobre 0 é 0. Mas não é. 0 sobre 0 também é uma indefinição. Se der 0 embaixo, já é o suficiente para ser uma indefinição. Então, a C pode estar certa. Ó, a A está errada. Tem solução para todo K? Não, não tem solução para se K for 1. Não tem solução se K for 1. Ok. Vamos tentar agora descobrir quanto que é o X, né? Deixa eu colocar aqui. Se y é igual a 1 menos k, k menos 1, vamos substituir. Agora, na primeira equação aqui, o y por isso. Vai ficar, então, x mais k vezes 1 menos k dividido por k menos 1 igual a 1. Agora eu vou fazer a distributiva do k. Lembrando que k é a mesma coisa que k sobre 1, né? Qualquer número sobre 1, qualquer número é ele mesmo sobre 1. E isso é uma multiplicação de frações. Então, eu multiplico em cima vezes em cima aqui, e depois embaixo vezes embaixo, tá bom? Cuidado para não distribuir o k em cima e embaixo. Não é assim. Então, vai ficar aqui x mais aí k vezes 1 vai dar k. E aqui vai dar menos k quadrado. E embaixo vai ficar 1 vezes k é k. 1 vezes menos 1 é menos 1. Vai ficar k menos k quadrado, k menos 1 igual a 1. Vamos lá, então. Por enquanto, a gente tem que isolar o x agora, né? Vai ficar aqui x é igual... o que eu vou fazer? Eu vou passar o x... Não, eu vou passar esse aqui para lá. Isso. X é igual a 1 menos
k menos k ao quadrado dividido por k menos 1. Tem infinitas soluções se k é diferente de 1? A gente tem que ver, porque uma coisa que eu posso fazer aqui em cima é colocar k em evidência. E fica assim, em vez de ficar k menos k quadrado, quando eu coloco k em evidência, fica k vezes 1 menos k. Faz sentido? Porque aí se eu distribuir, eu volto para o que eu tinha antes. E olha que interessante. Peraí. Ó, eu já arrumei aqui, deixei como estava. Eu só acrescentei um parênteses. Por quê? Porque aqui é 1 menos tudo isso, né? E 1 menos tudo isso, aqui é como se tivesse um 1. Já te falaram isso? Que toda vez que tem um menos, é que nem se fosse menos 1 multiplicando? Funciona também. Por exemplo, se eu tenho menos x menos 1, eu vou fazer a distributiva, né? Menos com x fica menos x, e menos com menos 1 fica mais 1. E se fosse um menos 1 aqui, menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 1, mais 1. Então, não importa se aqui é menos ou se aqui é menos 1. É a mesma coisa, tá bom? E por que que para mim vai ser mais benéfico considerar que tem um menos 1 aqui? Porque qualquer número eu posso colocar barra 1 embaixo, né? E você concorda que menos 1 dividido por 1 é a mesma coisa que... Opa, ai, apaguei muito. É a mesma coisa. Deixa eu ver se eu só consigo apagar o menos 1. Não consigo. Ai, confundi tudo. Bom, vou só fazer um risquinho aqui. Menos 1 dividido por 1 é a mesma coisa que 1 dividido por menos 1. Não importa se o menos está em cima ou embaixo. De qualquer jeito, essa divisão de 1 por menos 1 vai dar menos 1, que é o número que tinha aqui anteriormente, que é o que eu acrescentei, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou agora fazer a distributiva. E aqui ficou mais, né? Ficou mais. Fazer a distributiva. Então, vai ficar 1 vezes k e 1 vezes 1 menos k. Então, x igual a 1 mais k, 1 menos k. Essa é a parte de cima, né? E como que fica a parte de baixo? A parte de baixo é a parte que está com menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes k menos k. E menos 1 vezes menos 1, aqui, mais 1. Eu coloquei ao contrário, né? O mais 1. Por que que eu pus ao contrário? Para você ver que em cima e embaixo é a mesma coisa. Então, a gente transformou o que estava aqui nisso que está aqui embaixo. E após essa transformação, a gente pode cancelar 1 menos k com 1 menos k. Isso vai dar aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Isso vai dar que x é igual a 1 mais k, né? Bom, e existe alguma restrição nisso? Não, né? Eu posso colocar qualquer valor e que vai dar certo. Então, a solução desse sistema é todos os números reais. Posso colocar 2, 3, 4, 5, 6, qualquer número que eu quiser pode ser k. E vamos ver agora no do y, né? Espera aí que agora eu perdi. Prontinho. Tinha dado que y é igual a 1 menos k sobre k menos 1. Tem alguma restrição? Sim, k não pode ser 1. Ok. Tirando isso, tem alguma outra restrição?
Não, né? Não tem. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser qualquer coisa. O que vai acontecer, né? Se eu colocar 3, aqui vai ficar 1 menos 3, que é 2, menos 2. E aqui vai ficar 3 menos 1, que é 2. Se eu colocar, por exemplo... Deixa eu ver. Nossa, sou muito ruim com tecnologia. Se eu colocar 5, aqui vai ficar 1 menos 5, que é menos 4. E aqui vai ficar 5 menos 1, que é 4. Então, qualquer valor que eu coloque no lugar de cá, vai fazer com que o valor de cima e o valor de baixo fiquem iguais, porém com sinais opostos. Então, y sempre vai dar menos 1, porque em cima sempre vai estar um valor oposto do de baixo. E y sempre vai dar menos 1. O único valor que eu não posso colocar é 1. Então, o que me parece é que a resposta é a D mesmo. Tem infinitas soluções. Ah, não. Tem infinitas soluções? Tem infinitas soluções se K diferente de 1. Ah, não. Pausei, pensei, cancela tudo que eu disse. Se K é diferente de 1, y sempre vai dar menos 1, como a gente acabou de averiguar ali em cima. Se y sempre vai dar menos 1, x sempre vai dar... Qual é a relação entre x e y? Aqui. X mais y igual a k. Então, x é igual a k menos y, que é menos 1. Beleza. X é igual a k menos 1, que menos 1 é o y, né? Aí, y sempre vai ter o mesmo valor. E x sempre vai ter o valor 1 a menos do que k. E k pode ser qualquer valor, contanto que não seja menos 1. Então, sim, tem infinitas soluções se k é diferente de 1. É isso. Mas a C também tá certa, né? Não tem solução se k é igual a 1. Então, qual que a gente marcaria? Eu marcaria a D, porque ela tá mais completa. Mas a C também está certa. Não tem solução se k é igual a 1. Mas, de qualquer modo, espero que tenha dado para entender. E aí você vê lá no gabarito para mim se tá certo ou não, tá bom? Eu vou gravar de parar por aqui, no 85, que eu não tô mais conseguindo falar muito, mas já já eu mando o resto.